As plantas eram inteligentes, né? Inteligentes, isso. E a gente viu a grande conspiração das plantas em ação. Viu só? Tá Eu ia falando revelar os segredos das plantas e cai a live. Tem conexão ou não? Tudo tem, cara. Tudo tem conexão, Tá tá tudo tudo- conectado. Mas assim, eu estava falando que as plantas são seres extraordinários. Eles conseguem responder a várias coisas. Percebem ultravioleta, percebem frio, calor, percebem outras plantas, se comunicam com fungos e bactérias. Então, daí para se falar que elas são inteligentes, é um salto, né? Só Sim. que eu acho que nas definições de inteligência que realmente importam, elas não conseguem Certo, se entrar. entendi. Né? Por exemplo, planta tem memória, mas eu falo para ela, lembra aí do número 21, número 42. Ela não vai se lembrar. As plantas às vezes conseguem resolver alguns problemas básicos, por exemplo, para procurar o caminho da luz. Sim. Mas Dizia das coisas. Isso, tudo, mas né? agora se abstrai e coloca um labirinto abstrato. Não consegue resolver. Então as plantas, apesar de serem tudo isso, que eu sou super empolgado com as plantas, eu não considero que elas tenham inteligência. Não numa definição útil. Certo. Né? Porque se a gente considerar a inteligência das plantas, às vezes um celular ou um computador, uma IA mais avançada, talvez se enquadre. Mas também não é útil chamar uma IA que não é realmente consciente e tal de Ainda, inteligente. né? Ainda, né? Todo respeito às IAs, tá? Fala não, que eles gravam, hein? Tá? Eles gravam e depois eles vêm atrás de você. Junto com a grande conspiração das plantas, tem a grande conspiração das IAs. Não, e nesse negócio aí, né? A gente tava até falando aqui na hora que caiu. Por exemplo, minha mãe, ela conversava com as plantas, cara. E ela falava que fazia efeito. E aí, doideira dela, né? Não, faz efeito. Por que faz efeito? Se você conversa com a planta, você cria um vínculo emocional com a planta. Você vai prestar mais atenção nela, você vai cuidar com mais carinho. Se você presta atenção na planta, você sabe quando você está aguando demais, aguando de menos. Se ela está num lugar com bom sol, menos sol. Então, funciona. Você conversa com as plantas, elas vão crescer melhor. Você vai criar um vínculo afetivo, né? Não tem um mecanismo fisiológico por trás, né? A mesma... É engraçado, minha mãe teve uma época que ela leu que dar aspirina para as plantas ajudava elas a combater algumas pragas. Ah, isso também. Ah, tá. Cara, aí você entra em planta Aspirina, com essas gente. coisas, vai ter um monte de coisa. E sabe o que é engraçado? É que funciona. Funciona? Porque... Vai ter algum componente Não, ali. porque o ácido salicílico, Sim. ele é um sinal para a planta se defender contra a invasão de bactérias, contra ataque de predadores. Então, se ela está doente e você coloca ácido salicílico, você reforça esse sinal para a planta e ela tem um pouco mais de chance. Claro. Só que não é Não é a aspirina em si. Não é o mesmo mecanismo que acontece na gente. Né? Claro. Na gente, a aspirina ela inibe uma sinalização de inflamação e por isso, e entre um monte de outras coisas, né? E é por isso que ela segura a nossa febre, ela reduz um pouco a inflamação. É completamente diferente com plantas. Mas funciona a Eu aspirina. lembro que minha mãe colocava anticoncepcional, cara. Na terra também. Tá umas doidas. Nossa, aí vai ter doideira, hein, cara? E entra nisso aí, começa a aparecer umas coisas malucas, não começa? Começa. E assim, eu a princípio eu acredito em tudo. Não. Porque assim, é óbvio, né? Pra gente tudo vai ter um elemento químico porque às vezes, vai ter um efeito, porque às vezes né? tem, né? Às vezes tem. E eu gosto de sabedoria popular, porque muitas vezes tem algo interessante por trás. É totalmente empírico, né? O cara faz aquilo há 50 anos e funciona. É óbvio que não dá para acreditar 100%. Eu não vou falar, agora eu acredito nisso, mas eu vou falar, eu vou prestar atenção nisso.